longo demais. Palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo de número 4, e verso de número 12. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Ao povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados em região de sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorriam Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então aqui está a palavra do Senhor. As três etapas de uma chamada. Jesus ali, quando ele entende que João está preso, ele parte para Cafarnaum a pregar o reino de Deus e chamar o povo ao arrependimento da palavra. A palavra do arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Bem verdadeiramente que o reino de Deus está sendo chegado nos nossos dias. Muitas pessoas ainda terão tempo de se arrepender. Ainda está em tempo de mudar a história. Mas muitas pessoas já não têm mais o mesmo tempo. Vidas são ceifadas. Pessoas são desmotivadas a acreditar e a viver um projeto como esse. Aqui Deus nos deu a graça de vivenciar esse projeto, de vivenciar esta palavra. E quando Jesus ele passa ali a pregar o reino, ele precisa de uma comissão para que possa dar início em um grande ministério da sua vontade, chamado liderança. Jesus precisava de uma liderança, porque sozinho era impossível alcançar o mundo. Não era impossível. Porque tudo aos olhos de Deus, tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E quem tinha fé era Jesus. Mas Jesus ele precisava comissionar homens e prepará-los para uma missão na obra da igreja. Para que a igreja de Cristo pudesse ser fundada, para que a igreja de Cristo pudesse progredir. Deus ele não conta só com o pastor da igreja, não. Ele conta com líderes, ele conta com pessoas, ele conta com quem se impõe à disposição da obra. Deus, ele está preparando o homem para uma grande obra.
Às vezes você está sendo preparado para uma grande missão e às vezes não entendeu o chamado de Deus. E o chamado que Deus tem é muito lindo, é muito maravilhoso. Só que nós precisamos dar oportunidade para ser capacitado. Se nós olharmos bem mais adiante, nós vamos ver que Jesus, quando ele vai, sai dali, no meio da Decápolis, quando a luz aparece, aonde havia a sombra da morte, aonde havia a sombra do engano, da mentira, de todas as coisas que o mundo poderia oferecer, a luz do Evangelho raiou naquele lugar. E a glória de Deus começou a iluminar corações e pessoas começaram a vir. E Jesus ali, ele começa a ir à beira do mar, à beira dos rios. E quando ele chega ali junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançavam redes sobre o mar, porque eram pescadores e precisavam pescar para manter o sustento da casa, da família. E ali eles estão a pescar. Pedro tinha o barco e André, seu irmão, trabalhava com ele ali pescando. Mas a Bíblia mostra no versículo 19, olha o que Jesus faz e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer nos fazer pescadores, pescadores de almas, pescadores de vidas, pescadores de pessoas. O Senhor, ele nos convida a trabalhar na seara. Ele diz que a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores dessa seara. Poucos são aqueles que querem desenvolver no trabalho da seara. Porque o trabalho, muitas das vezes, às vezes o trabalho ele é árduo. Às vezes o trabalho ele é um pouco difícil. Mas quando nós dedicamos uma vida diante da presença de Deus, nós temos um critério. Alcançar aquelas pessoas que a sociedade acredita não mudar. Era mais um CPF cancelado? Não, Jesus resgata. Não importa o vício, não importa a situação. Nós somos a luz do Evangelho de Cristo. Jesus ama cada pessoa, independente do que ela é. Você é alguém amado no coração de Deus. Para Deus, o dinheiro do mundo inteiro não paga a tua alma, não paga a tua vida. Olha o quanto você é importante para Deus. O quanto Deus se importa com a sua pessoa. Olha o quanto Deus tem olhado para com os seres humanos. Que muitas das vezes nós somos falhos. Cometemos erros. Errar é humano. Mas não somos dignos de permanecer errando. É hora de mudar. É hora de fazer a diferença no meio das pessoas que não acreditam. Acabou a força? Chama por ele, Jesus. Pede para ele, diga: Deus, eu quero ser a diferença. Eu estou cansado de viver da mesma maneira. Eu estou cansado de viver o mesmo estilo de vida. Pessoas que estão perdendo a credibilidade. Perdendo a credibilidade no mundo. Perdendo a credibilidade em todos os cantos. Muitas das vezes por vícios, por erros cometidos. Mas quando Jesus vai fazer a chamada,
Ele não procura pessoas perfeitas, não. A chamada não é para pessoas perfeitas. A chamada não é para aquele que ora e jejuma todos os dias. Ele chama pessoas imperfeitas. O primeiro ciclo da chamada é para aqueles que não são, para aqueles que ninguém acredita. Ele nos revela algo tremendo. Como Jesus confirmou a chamada. E aqui nesta manhã eu quero trazer 3 etapas de uma chamada sobre a vida do homem, que não é perfeito, mas Jesus aperfeiçoa cada detalhe. O Senhor, Ele aperfeiçoa cada detalhe. E esses detalhes, quando Jesus chama os seus discípulos para a realização de uma grande obra, o próprio Jesus também ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. Olha o que Jesus vai ensinar hoje. A primeira delas é vinde. A segunda é ficar. E a terceira é ide. A primeira etapa da chamada vai falar a respeito ao convite feito por Jesus para salvar o homem, para libertar o homem. A segunda etapa, ficai, vai dizer a respeito da preparação espiritual do homem para que possa levar o ide de Jesus. E a terceira etapa da chamada vai dizer a respeito do envio do homem para trabalhar na seara do Senhor. Você foi escolhido para trabalhar na seara de Cristo. Você foi escolhido para trabalhar na seara do Senhor. Na primeira etapa dessa chamada, Jesus ele vai dizer assim, olha, na primeira etapa é vinde. Mateus 11, 28, a palavra de Deus ela diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só como é que é a chamada. A primeira etapa ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O mundo, ele se torna cansativo, repetitivo. Mas a glória de Deus se renova a cada amanhecer. As misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, na primeira etapa dessa chamada, ele chama os oprimidos, ele chama os cansados, sobrecarregados. Ele chama aqueles que não são. Aquele que muitas das vezes, para todo mundo, está perdido. Não tem jeito. Mas quando Jesus chama, ele dá o jeito. Quando Jesus escolhe Pedro, André, pescadores, Jesus passou por eles e diz, olha, vinde, porque não vai pescar mais no mar, vai pescar. Homens, vai pescar vidas, vai pescar pessoas, vai buscar aquele que está perdido, aquele que está em rumo contrário. Então ele chamou homens despreparados, homens que tinham habilidade apenas para pescar.
Mas ele diz, vocês vão aprender estratégia. Eles vão aprender estratégia de vida. Vão aprender uma estratégia de mudança. Eles vão saber como trazer cada pessoa. Eles vão saber como conduzir cada vida, cada alma. Porque eles vão começar a entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Então, na grande chamada, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, cansou. Vai para os pés do Senhor. E quando você vem, ele diz, vem como estás. Vem como está. Venha de uma forma verídica, fiel. Se põe diante de Deus como unicamente suficiente Salvador do nosso ser. Porque a partir do momento que nós formos, Ele também vem. Nós damos os passos para Ele, e Ele nos dá os passos de volta. Porque esta primeira etapa dessa chamada é extensiva para todos os pecadores. Ele não está buscando os santos. Ele está buscando pecadores ao arrependimento. Ele está convidando a vir a Ele porque o mundo já tem oprimido. O mundo já tem massacrado. E Ele está chamando para Ele. Ele diz, ninguém quer aceitar. Eu quero porque vou transformar. Só Jesus pode transformar o homem, ou o interior dele. E quando Jesus transforma, a história é diferente. Às vezes nós temos pressa para que as pessoas sejam transformadas. Não. Ande com paciência no Senhor. O salmista diz, andei com paciência. Precisamos ser pacientes e entender que o nosso trabalhar não é o trabalhar de Deus. Algumas pessoas vão entender logo a chamada. O primeiro toque, algumas pessoas vão entender logo, dizer, não, eu fui chamado para cá. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado. E eu preciso fazer para Ele. Eu preciso ir, eu preciso me entregar. Mas algumas pessoas vão demorar a entender esse mistério. Algumas pessoas vão demorar mais um pouco. Mas Ele chama. 20. E nessa chamada, os primeiros que Ele chama é Pedro e André. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Esta chamada ela foi específica ao ministério. Entenda que quando você você estava no lugar certo, no momento certo e na hora propícia. Porque quando você foi tocado pela chamada de Deus, você disse, Senhor, hoje eu quero te aceitar. Ergueu a sua mão, encurvou a sua cabeça e começou a chorar. Ele diz, agora sim. Pedro não pensou duas vezes, André não pensou duas vezes. André, Pedro, quando Jesus passou e disse, vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Ele diz, largou a rede, largou tudo e começou a seguir Jesus. Começou a ir com Jesus. Começou a andar com Jesus. Lá na frente, Jesus, olha,
Está Tiago e João no barco remendando rede. Pescadores também. E no mesmo instante, deixou tudo, deixou o barco, deixou rede, deixou seu pai e começou a seguir Jesus. Na chamada, na primeira etapa da chamada, nós não entendemos para que nós estamos sendo chamados, mas não entendemos que nós precisamos ir. Nós precisamos chegar até Ele. Porque a dor do interior às vezes é muito grande. A amargura da alma às vezes sufoca. E nós queremos pegar a cura interior e não conseguimos alcançar. O vazio que há dentro do peito está vazio, aquele oco sedentário dentro. E não consegue ser preenchido. Nós não sabemos o que é para preencher esse interior, para preencher dentro desse ser. Procuramos conversa, procuramos pessoas, procuramos famílias, tentamos olhar de uma maneira de que esse vazio possa ser preenchido, mas não. Ele só é preenchido quando nós aceitamos a chamada de ir, sem saber para onde, ou qual o caminho seguir, porque não conhecemos a Ele ainda, mas quando Ele disse, vinde a mim, nós entendemos que precisamos ir. Aquele vazio foi preenchido. Louvado seja Deus. E quando aquele vazio ele é preenchido, nós sabemos que nós precisamos estar lá. Porque naquele mesmo lugar foi aonde Deus preencheu o vazio que nunca foi preenchido. Aonde o Espírito Santo tomou conta desse interior. Essa é a primeira etapa dessa grande chamada. A segunda etapa é ficar. É ficar e a segunda etapa. São 3 etapas de uma chamada. A primeira etapa é vir. Independente de qualquer coisa, precisamos vir. Ele vai nos curar da maneira que nós viermos. A segunda etapa é ficar. Nessa segunda etapa, ficar, Lucas capítulo de número 24, verso de número 49, Jesus ele diz assim, ó, eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fica na cidade. É ficar se preparando no quartel-general de Cristo. Jesus não te pôs em uma congregação para que você fique perambulando de um lado para o outro, não. Jesus ele te colocou em um certo lugar para você ser cuidado. Porque quem está lá vai te preparar para a grande missão. Deus levantou pastores, líderes, para te preparar para a grande obra de missionária do Senhor. Então ele diz, ficai. Ele diz, fica no quartel-general, ficai em Jerusalém. Quando a palavra de Deus ela diz ficai, quando Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, ele diz, porque olha, vai vir o revestimento do Espírito sobre vós. Essa é a promessa do meu Pai. Então nós precisamos ser preparados dentro do quartel-general. Qual é o nosso quartel-general? Do nosso templo de adoração. Aonde nós chegamos ferido e Jesus nos sarou. E quando nós ficamos ali, nós somos discipulados e preparados para uma grande missão. Essa missão que Cristo vai nos dar, nós vamos começar a aprender com quem está ali na posição. Deus, Ele tem algo do sobrenatural. Apóstolo Jordivan, Deus abençoe, varão. Tenho uma grande estima pelo Senhor. Então Deus ele vai preparar cada pessoa aonde você entrou ferido.
Ele não quer que você fique andando de um lado para o outro, sem pastor, sem rodeio, sem paradeiro, não. Ele quer que você permaneça. Ficai. Olha só como é que a palavra é forte, ficai. Ficai para ser sarado. Ficai para ser forte. Porque se você é fortalecido ali, você começa a se parecer com o seu líder, você começa a se parecer, você começa a entrar na posição, na correção da palavra de Deus. Ali você vai ficar forte, ali você vai ficar cheio do Espírito Santo, ali você vai ficar cheio da palavra de Deus, ali você vai estar fortalecido em uma cobertura espiritual. Tem pessoas que estão perambulando de um lado para o outro e dizem, sou cheio do Espírito Santo, mas não quer ser ordenado por ninguém. Não quer ter a submissão da palavra de Deus. A própria Bíblia ela nos mostra no livro de Hebreus que não há autoridade se não for constituída por Deus. Então Deus tem constituído autoridades. Então se nós somos autoridades, como pastores, como os líderes, os membros eles têm que entender, assim também como toda a liderança, que eles precisam permanecer até estar revestido do poder de Deus, até que eles possam estar prontos para serem enviados. E isso nós precisamos ficar na casa, ficar no jejum, na oração, na busca, a entender o propósito de Deus. Tem pessoas que chegaram ontem e hoje já querem fazer uma missão sem entender o que Deus tem reservado para ele. Quando chega no futuro, ele se frustra. Lá na frente ele vai ser frustrado, porque ele quis abrir uma igreja de qualquer maneira. Não, vou abrir uma igreja porque Deus agora me deu um ministério, eu vou lá abrir uma igreja. Primeiramente permaneça. Primeiramente seja sarado. Você precisa ser curado. As feridas da alma, ela precisa ser curada. Nós precisamos aprender a perdoar. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não conseguem perdoar. E dizem, eu sou curado porque Cristo me sarou. Não, você primeiramente tem que aprender a perdoar para ser curado. Primeiramente você tem que amar para ser perdoado por Deus. Nós temos que aprender a amar. Quando você conseguir amar os teus inimigos, aqueles que te ofendem, aqueles que te fazem mal, aí sim você está curado. Aí você está preparado e calçado com o Evangelho da Paz, com o capacete da salvação, o escudo da fé, porque você começou a entender, você começou a ser sarado, curado por Cristo. É amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos ofendem. Quando nós entendemos isso, nós estamos sendo preparados, nós já estamos quase prontos com o Evangelho. Nós estamos quase prontos para ver a glória de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, dentro dessa palavra, tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que precisam ser saradas. Porque são pessoas importantes no reino de Deus, são pessoas escolhidas a dedo. A obra, ela pode machucar, ela pode ferir, mas Jesus, Ele vai curar. As pedradas que vêm, Ele vai segurar, Ele diz, fica, não saia, não saia, permaneça, porque o teu líder tem autoridade, constituída por Deus. É forte o que Deus está fazendo aqui. É
forte o que Deus está preparando. Se você entender o propósito de Deus, se pôr na posição de Deus, você será como um Neemias. Se encaixa no meio aonde não existe nada. Como é que tá? Tá tudo destruído, tudo acabado. Ele diz, eu me encaixo lá. Lá é o meu lugar. É lá que eu vou começar, vou restituir. Eu vou levantar. É lá que eu vou começar a construir tudo. Aonde não tem nada. Se ficar, é curado, é sarado e preparado por Deus. Livro de Atos, capítulo 1, verso 14. A Bíblia ela vai nos afirmar que todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha só. Olha só. Olha o poder da oração. Olha o poder. Olha o poder da oração de um homem justo. Você conhece o seu líder. Você conhece o caráter do seu líder. Você sabe o quanto ele tem buscado, o quanto ele tem orado, o quanto ele tem se posto diante da obra de Deus. Você conhece o seu líder. Os discípulos conheciam Jesus. Eles sabiam quem tinham chamado eles. Quando Jesus reúne o maior número de discípulos, 70 deles, disse, Senhor, as tuas palavras são pesadas demais. Ele olha por 12 e diz, ei, vocês também querem ir? Aí Pedro levanta e diz, para onde nós vamos? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Então eles conheciam Jesus e precisavam ficar para dar início no maior ministério da história. Aí o Senhor diz para eles, olha, fica aí, porque a promessa de papai está vindo. Vós serão revestidos do Espírito de Deus. O que eles vão fazer? Ele diz, Jesus foi. Ele subiu ao céu, mas o Consolador vai vir, bora orar. Bora continuar em oração. Vamos nos reunir e continuar em oração. Vamos continuar buscando. Vamos continuar em oração, vamos continuar na busca. Então eles se reuniam no quartel-general, na congregação. Eles se reuniam todos ali juntos, orando unanimemente, todos unidos, em oração, em busca da descida do Espírito Santo. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo, mas já não quer mais orar. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo, mas já não quer mais se pôr diante da submissão de Cristo, de se submeter ao nosso Senhor e Salvador, obedecendo os princípios da palavra de Deus, que ela tem princípio. Ele diz, precisam ficar. E eles tinham que permanecer ali no quartel-general, orando, buscando o revestimento de poder, para poderem obedecer a última etapa. Eles precisavam estar ali, orando, em busca da descida do Espírito Santo, para concluir uma terceira etapa. Tem gente querendo ir, sem que Deus mandasse ele ir. Tem gente querendo ir, sem a presença do Espírito, agindo pela emoção, ou pelos seus próprios atos. Mas hoje Jesus está mostrando algo tremendo. Os discípulos vão permanecer ali, reunidos, permanecendo em oração, em súplica diante de Deus, em autoridade e poder,
para concluir e para começar a última etapa dessa chamada. A última etapa dessa chamada. Que o ide de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Para nós fazermos o ide, primeiramente nós precisamos ficar na casa. Para ser revestido do Espírito Santo. Precisamos permanecer nos cultos diários, na palavra. Tem pessoas que querem ir para a igreja no dia que ele foi escolhido para pregar. Não. Vai quando o teu líder for pregar. Vai quando o teu líder for ensinar. Porque quando ele vai para ministrar uma palavra, Deus já nasceu no coração dele. Que aquela palavra vai ensinar. Que aquela palavra ela vai transformar. Você vai ser preparado e calçado com o evangelho do Senhor. Você vai ser revestido do Espírito de Deus. Em Atos capítulo 2, do verso 46 ao verso 47, Dr. Lucas escreve: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Antes de partirem para levar o evangelho a outras cidades, os discípulos ficaram preparando e mostrando fruto em Jerusalém. Entendo? Eles permaneciam perseverantes e unânimes todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Se nós olharmos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro e João subir no templo para orar. E quando eles sobem ao templo para orar, ali tem um homem que é coxo, de nascença. E todos os dias seus senhores levavam ele e punhavam ali. Mas eles continuam subindo para orar. Indo orar. Indo buscar. Mas quando Pedro e João vai subir ao templo, aquele homem estende a mão para pedir uma esmola, esperando receber algumas moedas, algumas coisas, para suprir as suas necessidades físicas. Só que verdadeiramente quem tem a visão espiritual não vai dar para suprir necessidade física. Ele vai dar para suprir necessidade espiritual. A física, depois que a espiritual for restituída. Aquele homem estende a mão esperando receber alguma coisa, mas Pedro, cheio de autoridade, e João disse: varão, olhe para nós. Não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta no nome de Jesus e anda. Tomando pela mão, aquele homem se levanta e começa a andar dentro do templo. Olha só como é que começa a mostrar os frutos a Jerusalém. Olha como é que começa a mostrar o poder de Deus. Como é que começa a mostrar a autoridade do Senhor. Aquilo que Deus tem dado, descido sobre eles, porque ficaram, permaneceram debaixo da obediência. É permanecer debaixo da obediência do Senhor. Porque quando você se torna debaixo da obediência de Deus, ficando aonde Ele diz que você tem que ficar, a presença de Deus não vai te deixar. Aonde você for, o Espírito de Deus vai estar contigo. Aonde você entrar, a presença de Deus vai entrar. As obras do diabo serão desfeitas. Aonde a morte vai haver a vida. Aonde há o espírito do engano, já não vai mais haver engano. Vai haver a verdade. A mentira vai fugir dali. Porque o Espírito de Deus vai permanecer. Começa a mostrar os frutos do Espírito. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. Para verdadeiramente as pessoas, quando olharem, dizer: ali tem um homem de Deus.
Ali tem uma mulher de Deus. Ali tem um missionário que muda a história de muita gente. Quando ele abre a boca, a glória de Deus desce. Quando ele estende a mão, o Espírito de Deus se manifesta naquele lugar. Aí é o segredo de ficar aonde Deus nos colocou. Deus não está querendo que você saia, Deus está querendo que você fique para completar as 3 etapas da chamada da tua vida. Esperar o tempo certo de Deus. Porque Deus tem um tempo correto. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa vontade. A vontade dele é que permanece. A vontade dele é que vai fazer a diferença. A terceira etapa dessa chamada, para nós concluirmos, é o ID. A terceira etapa dessa chamada é o ID. Marcos capítulo 16, verso 15. Olha o que Jesus faz. Olha só como é que Jesus envia. Ele prepara, ele chama, prepara, toca, transforma para enviar. Olha só. Jesus chamou, não era nada. Era apenas pó e cinza, ou muitas das vezes apontado pelos outros. Como qualquer outra pessoa, ele disse, não, esse aí dá nada não. Aí Jesus diz, vem, que eu vou ajeitar o negócio. Veio. Ele diz, agora permanece aí, obedece. Seja obediente, fica. Ele ficou, aprendeu, se pôs na posição, aceitou os dias difíceis, os dias ruins, permaneceu firme, mediante a vontade de Deus. Aí Jesus diz, agora tu está preparado, está calçado, já tem um capacete, já tem um escudo bom, os teus pés estão preparados para o evangelho da paz, que a luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra as artes do maligno, nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Aí Jesus está preparado, agora eu vou enviar. Olha só como é que Jesus faz. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Presta atenção. Pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Jesus está mandando pregar o evangelho a todos. Quando nós pregamos dentro do templo, é muito fácil. É muito fácil. Nós temos 90% da igreja cristão, crentes. É fácil pregar. Difícil é você pregar e depois receber um comentário de uma crítica. Difícil é você pregar e alguém dizer, não, isso é mentira. É um engano. Deus dá. Deus opera, porque Deus é milagroso. A mão do Senhor, onde ela toca, há milagre. E esses milagres têm que nos acompanhar. Então o que ele põe? Ele põe aqui, ó, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Mas estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Para nós pregarmos para pessoas de uma boa educação é fácil. Difícil para nós olharmos para o embriagado, para o bêbado, para o drogado, para o presidiário. Entrar dentro de um presídio e dizer, olha, Jesus te ama aqui dentro e quer mudar a tua história.
quer mudar a tua vida. Mostrar para ele que o Evangelho de Cristo transforma, mesmo quando ninguém acredita no ministério. Não vou pregar porque para ele não tem mais jeito. Tem. Se teve jeito para mim, teve jeito para você, por que não tem para ele? Jesus ama ele, Jesus só não ama o que ele comete, mas Jesus ama ele. Sabia que muitas das vezes a nossa oração ela deveria mudar? Nós oramos para Deus encher a igreja, mas nós não dizemos para o Senhor: envia o drogado, envia o bêbado. Senhor, eu não quero crente de outra igreja lá na minha congregação. Eu quero aquele um que está no vício. Eu quero aquele um que a sociedade não quer. Eu quero aquele, Senhor, que está perdido no mundo, nesse meio de mundo, Senhor da glória, que não tem destino, não tem paradeiro. Senhor, eu quero aquele que a família já não acredita mais. Mas eu acredito no teu poder. Quando nós acreditamos no poder de Cristo, quando verdadeiramente nós mostramos o amor de Cristo, Ele vai transformar a vida das pessoas. A igreja, se for cheia de pessoas intactas, pessoas boas, aonde Cristo vai mostrar o seu poder, onde o Senhor vai mostrar a sua autoridade. Jesus quer mostrar o poder através de você, amando aquelas pessoas que não são. É fácil abraçar alguém que nós amamos. É fácil fazer algo para alguém que está do nosso lado. Difícil é nós abraçarmos os que não são. Aqueles que estão feridos, magoados e machucados. É fácil levantar pessoas que têm estrutura. Mas agora pegar na mão daquele que não tem nenhuma estrutura é que é o problema. Está aqui o ID de Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. A todas as pessoas. Para nós concluirmos a nossa etapa. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, apóstolo Paulo escreve dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha como é que Paulo mostra. Lá no livro de 1 Coríntios 9,16. Ele diz: anuncio o evangelho e não tenho de que me gloriar, pois me imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. O que Jesus fez na nossa vida, Ele não pode fazer na vida do nosso irmão, do nosso companheiro, do nosso amigo, daquela pessoa que nós não conhecemos. Você tem a noção de quantas pessoas oravam para que você estivesse na posição que você está? Você tem noção de quantas pessoas derramaram lágrimas para Deus transformar vidas? Para aquela pessoa que passou num presídio hoje ser um pregador? Para aquela pessoa que estava jogada nas ruas, sair das ruas e se tornar um evangelista de Cristo? Então Paulo ele olha e diz: olha, não tem de que me gloriar, eu não posso me gloriar, porque o evangelho é de Cristo, quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem manda é Ele. Eu só preciso ser grato a Ele por me dar a oportunidade de poder fazer a sua obra. Isso é privilégio.
Isso é privilégio. Muitas pessoas não vão ter essa oportunidade de um dia poder ter se arrependido dos seus maus atos e fazer a obra de Deus. Porque já foram. Ali jaz o fulano, jaz o ciclano. Não teve oportunidade muitas das vezes para se arrepender. Mas nós tivemos a oportunidade do arrependimento. Deus restaurou a nossa vida, que era suja, quebrada, destruída. Aí hoje nós vamos ministrar o Evangelho e dizer, não, eu tenho poder. Não, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Somente a Ele são todas as coisas. Ele disse para João, eu sou o primeiro e o último. O que vivo e que foi morto e agora vive para sempre. Ele vive e reina para sempre. Toda a honra e toda a glória é dele. Ele é quem tem que ser glorificado, ele é quem tem que ser exaltado. Nós estamos aqui só para concluir a missão que ele nos deu. Aqui é passageiro, amigo. Aqui, se nós recebemos glórias de homens, se vangloriamos com aquilo que nos tem produzido, fica aqui. Mas quando toda a honra e toda a glória é dele, pela majestade do seu poder, ninguém pode impedir o seu agir. Ele disse, se eu agir, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Então Paulo está mostrando aqui, olha, algo muito grande. Ele diz, eu não tenho de que me gloriar, porque o Evangelho é dele. Quem primeiro implantou foi ele. Então eu estou aqui só para cumprir uma missão, porque foi me imposta esta obrigação. Eu fui preparado para fazer isso. E ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Ai de mim se não advertir as nações que precisam se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Cristo. Ai de mim. Do jeito que tá bom, tá não. A nação precisa conhecer o poder de Deus. Sabe por que os homens hoje continuam errando? Por falta de conhecimento. Ele diz, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso vocês erram. Se conheceres a verdade vos libertará. Então, se nós conhecemos a verdade de Cristo, ela vai libertar vidas. Porque nós vamos levar essa verdade. Nós vamos levar a verdade do Evangelho. Não minta. Não omita. Mas diga, Jesus é o sacrifício perfeito para a redenção dos nossos pecados, que nossos pecados foram deixados na cruz do Calvário. E hoje nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Porque ele não tem de que se gloriar. Mas a mim foi imposta a anunciar o Evangelho. Esta obrigação a mim. Ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. Atos capítulo de número 13, verso de número 4 e 5. A Bíblia mostra. Estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegados a Salamina anunciaram a palavra de Deus. Olha como é que Deus vai enviando. Vai ter momentos que você vai ser chamado para ir para outro lugar, para outro estado. Às vezes você até recebeu a promessa de ouvir alguém dizer para você. Diz, Deus manda te dizer que tu vai viajar por vários lugares pregando o Evangelho de Cristo. Almas vão se render aos pés do Senhor. Aí ele levanta a cabeça e diz, olha, a promessa veio, eu já vou lá. Não, espera o tempo de Deus. Espera a hora de Deus. Quando for para você ir, Deus vai preparar tudo. Ele vai dizer, olha, é agora, vai lá. Vai lá porque eu já preparei o campo. Vai lá porque eu já preparei o povo.
Porque é Ele quem acrescenta na igreja. É Ele que acrescenta na igreja, não é o homem que busca, não. Ele acrescenta na igreja aqueles que hão de se salvar. Aqueles que hão de permanecer na palavra, Ele acrescenta na igreja. Ele vai enviar, mas no tempo dele. Ele diz, olha, quando tu estiver preparado, eu te envio. A promessa foi lançada. Olha só como é que ele fez. Ele lançou a promessa sobre os discípulos que ia enviar o Espírito Santo. E eles iam ser batizados com fogo do Espírito. E o que foi que os discípulos fizeram? Continuaram em oração. Mas a promessa foi feita lá atrás. Mas eles permaneceram na oração. Tem pessoas que não estão entendendo a promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou te enviar a lugares para que almas se rendam aos pés do Senhor. Para que se rendam aos meus pés. E ele já quer ir no dia que ele recebeu a promessa. Não, calma. Permaneça. Ele vai preparar o campo. Vai preparar as pessoas que ele vai acrescentar. E vai te levar nos lugares. E aonde você passar, debaixo da obediência de Deus, Deus vai acrescentar coroas, pedras à tua coroa. Almas se rendendo aos pés de Cristo. Dizendo, passou um homem de Deus aqui. E quando eu aceitei Jesus, eu vi a glória de Deus na vida dele. Porque está esperando o tempo de Deus. Está esperando a glória de Deus. Eles anunciavam a palavra, eles diziam, olha, vai de Chipre a Salamina. Então eles vai mudando de cidade em cidade. E quando ele vai anunciando a palavra de Deus. Mas Deus leva cada pregador a um lugar determinado. Quando você menos espera, o convite bate. Oh, irmão, precisa trazer uma palavra aqui no outro estado. Vem trazer uma palavra aqui em Minas, aqui, irmão, vamos pagar a passagem. E a glória de Deus vai permanecer aqui. Olha Deus preparando o campo para você ser chamado, ser enviado. É Deus preparando o ambiente para que a glória dele se manifeste. E essa glória de Deus há de se manifestar entre os homens, no poder de Deus. Aqui estamos concluindo uma terceira etapa dessa chamada ao ID de Jesus. E nessas três etapas dessa chamada, ela revela a necessidade do obreiro de ser preparado, ser obediente ao seu líder, ao Senhor. Em cada fase da sua chamada, quando o Senhor disser vinde, devemos logo atender o seu convite. Quando o Senhor disser ficai, devemos obedecer a sua instrução. Quando o Senhor disser ide, devemos estar prontamente a obedecer a sua ordem. Então esteja preparado a obedecer a vontade de Deus. Esteja preparado a obedecer a vontade do Senhor. Quando ele chama Pedro e André, eles estão prontos. Ele diz, pronto, bora. Ele chamou. Não conheço ele, mas ele nos chamou, bora. Eu não sei quem é, mas nós vamos conhecer na caminhada. Bora lá. Porque ele chamou. Vinde, e vos farei pescadores de homens. Então sejais prontos a atender logo o convite. O Senhor disser ficai, devemos obedecer a sua instrução. Ficai na casa até ser revertido do poder de Deus, até estar preparado, pronto. Mas quando ele disser ide, devemos estar prontamente a obedecer a ordem de Deus, que ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Olha o tamanho da chamada de Deus. Então você tem três etapas de uma chamada. Cumpra os requisitos de Deus.
E Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele tem prometido sobre a tua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Que a presença de Deus, ela se manifeste na sua vida onde você estiver. Que o Espírito de Deus se revista agora, uma unção do Espírito Santo, e a glória do Senhor desça sobre a tua casa, sobre o templo onde você estiver. A mão de Deus, ela possa estar te sustentando, fazendo a base, para que você possa estar firme no poderoso nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor. Pai eterno, soberano Deus, graças te dou, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor da glória, mais uma vez, ministrando essa palavra poderosa, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que resgata, a palavra que levanta, a palavra que cura todas as feridas, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor meu Deus, por cada pessoa, onde ele estiver, Senhor da glória. Quero te apresentar, meu Deus, cada pessoa que participou dessa live, aqueles que permanecem, Senhor, até agora na oração, papai. Que a tua mão poderosa, Espírito Santo, possa estar cobrindo, Pai, com poder, glória e autoridade, Senhor. Senhor, meu Deus, dá força, meu Deus, para que possa continuar, Senhor, da glória, onde o Senhor preparou. Pai, que eles possam permanecer, Senhor Deus, ali na chamada, Senhor. E as 3 etapas, meu Deus, dessa chamada possa ser concluída sobre a vida dos teus filhos. Pai, seja a base desse ministério. Seja a base, Senhor Deus, desse templo. Seja a base, meu Deus, de cada família, Senhor. Pai, seja a pedra de esquina, a pedra angular, Senhor Deus, a pedra fundamental do ministério, meu Deus, de cada um que o Senhor tem chamado. Oh, papai querido, estende a tua mão nesta hora. Repreende, meu Deus, a obra do adversário. Repreende, meu Deus, toda a obra maligna. Ah, palavras fora me delevaço e de casa. Oh, Espírito do Altíssimo, venha tomar conta, Senhor, de cada um dos teus servos, aleluia. Aonde eles se encontrar, aonde ele estiver, papai, eles possam ser tomados, meu Deus, pelo poder e a glória do teu santo nome. Reverte ele agora, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, papai. Toma eles, meu Deus, aqueles que não são batizados, batiza com o teu Espírito Santo. Batiza, meu Deus, com a tua glória, papai. Vai, entrega, meu Deus, o ministério, entrega o poder, entrega a autoridade. Toma nas tuas mãos, Senhor, revestindo, Pai, de poder e glória. Dá força, meu Deus, para caminhar. Senhor, toma conta, meu Deus, dele, Senhor Deus, dessa caminhada, Senhor, em Cristo Jesus. Põe ele, meu Deus, diante da tua presença, papai. Ah, Senhor, fortalece. Nesta manhã, Espírito Santo, prepara ele para o ID, prepara ela para o ID. Senhor, meu Deus, eu te peço. Senhor, venha abraçar, meu Deus, cada um, aonde ele estiver. E eles possam estar sendo guardados pela tua mão poderosa. E preparados, Senhor, para a grande batalha, meu Deus. Para a grande luta, Senhor da glória. Pregando e ministrando, Senhor, a tua palavra poderosamente. Pai, abençoa, guarda, livra, protege, meu Deus, a tua igreja. Que é santa, viva e eficaz, Senhor, a tua palavra. Cobre, meu Deus, com o teu manto santo, com o revestimento da tua glória e da tua autoridade. No poderoso nome de Jesus eu te peço, Pai. Envia eles, meu Deus, ao necessitado, ao oprimido, ao sobrecarregado. Que eles possam ter uma palavra de consolo, meu Deus, preparada pelo teu Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus, Pai. Abençoa, livra, guarda e protege. Toma nas tuas mãos nessa manhã. E neste horário, Senhor, eles sejam abençoados. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Deus abençoe a sua vida. Que você esteja pronto. Meu irmão Tomé, que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus ele possa ampliar o teu ministério de uma maneira inigualável. Porque o que Deus tem a fazer através de ti é muito grande. Tem coisas que só você e Deus sabem o quanto tem sido difícil. Mas Deus ainda é fiel para contigo. Aleluia. Esteja sempre preparado e pronto para continuar na jornada que Cristo colocou. Me chama pra perto. Ele sempre será fiel. Eu não me sinto só. Nada além disso, Deus sempre será fiel. Crê, Na verdade, eu acredite. descobri que tudo que eu preciso. Eu disse fácil porque Ele é fiel. Mas meu Ele será coração fiel na vida de cada um que aí está também. demais pra No poderoso nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. No poderoso nome de Jesus. Você seja abençoado. Você que ficou aí até o fim, desde o início. Outros chegaram, já estavam no que você me adiante. Mas Deus é a tua força e o socorro bem presente no dia da angústia. No meio das lágrimas, Ele vai lá, ó, enxugar as tuas lágrimas. No dia da dor, Ele vai lá pôr a mão, ó, e você vai sendo curado. No dia da tristeza, Ele vai trazer a alegria. Não se preocupe. Simplesmente faça aquilo que Deus disse que você tem que fazer. Amém? Hoje nós ficamos por aqui. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada discípulo aí que participou. Tá? Meu irmão William está aí, nosso levita. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, a sua esposa Eunice, Maria Eunice, que Deus abençoe a sua vida. Irmã Keila aí, a ministra do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Eu agradeço. Aí, nosso irmão Tomé Araújo, Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Tá? Deus esteja aí, sempre abençoando. Louvado seja Deus. E que a mão de Deus ela possa guardar cada um de vocês. Eu concluo aqui dizendo para você, você é uma bênção. Você é uma bênção. Mato Grosso. Eita glória. Eu louvo a Deus, varão, por essa mensagem chegar aí na tua cidade. E quantas pessoas puderam ver ela na tua cidade? Eu louvo a Deus. Deus é contigo. Não desanima. Não. Se a porta está fechada, Ele abre. Ele abre a porta. Estamos aí para somar, não para dividir. Porque quando eu entendi que Cristo, a igreja dele é universal, isso tomou conta do meu coração. Louvado seja Deus. Eita glória. Deus abençoe, mano. Estamos aqui de Altamira, mano. Aqui em Altamira. Jesus é benção. Eu louvo a Deus pela sua vida. Por quanto Deus esteja aí, cada momento, cada segundo dentro do nosso coração. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada pessoa. Que Deus possa estar abençoando. A dona Stephanie também estava por aí, a Stephanie. Deus abençoe a vida dela. Louvado seja Deus do seu esposo. Deus venha abençoar toda a sua família. O familiar de cada um aí venha ser abençoado no nome de Jesus. E aqui nós concluímos no nome de Jesus. Até uma próxima live. Quando nós estivermos aí atentos a ouvir a palavra de Deus. Eu já cheguei mais cedo e comecei. Deus pôs no meu coração que eu precisava trazer uma palavra
tentei enjeitar, mas Deus disse, não, tem que ser. Então bora lá. Estou aqui hoje, na honra e a glória do Senhor. Que Deus vai abençoar a sua vida, eu creio nisso através dessa palavra. Essa palavra eu vou deixar ela no Facebook, eu ia tirar ela, mas vou deixar ela no Facebook porque eu creio que outras pessoas também serão abençoadas ao momento que ouvir ela, no nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe, tá? Pastor da Igreja Internacional Tabernáculo do Avivamento de Deus, e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Até a próxima e um forte abraço.